Quero iniciar o nosso culto desta manhã saudando a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado em nossas vidas e queremos suplicar a misericórdia do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Que todos aqueles que estão compartilhando, que estão ligados conosco, estão unidos em espírito, todos nós possamos estar ligados pela graça, pela misericórdia e recebendo da presença, da paz do Senhor em nossos corações. E eu quero iniciar o nosso culto desta manhã, passando para todos os irmãos, uma palavra para nossa edificação, que está escrita no livro do Salmo número 147, no versículo 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O Senhor se agrada daqueles que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Um outro exemplo que eu quero deixar é o exemplo de Jó. Quando Deus olha para ele e fala, o Jó é um homem íntegro, ele é inteiro, ele é temente, ele me teme em todas as áreas da sua vida. Ele é um homem íntegro, é um homem inteiro. E assim nós vemos depois como Jó, depois de passar por todas as suas dificuldades, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. E eu creio que o Senhor me ressuscitará no último dia. Te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Senhor eterno, mais uma vez aqui queremos te agradecer por estas palavras maravilhosas que o Senhor mandou que os teus servos escrevessem para que nós pudéssemos, depois de tanto tempo, ler e ser edificados e ter projetos, ter propósitos em nossas vidas de viver de acordo com a tua vontade. Senhor, queremos suplicar em nome de Jesus que o Senhor nos ajude neste momento, que o Senhor nos ajude nesta manhã, que nós possamos também nos aproximar do Senhor com um coração íntegro, com um coração inteiro e jamais voltar atrás. Assim como foi o servo do Senhor, o Jó, um homem íntegro, inteiro, passou por todas as suas dificuldades, mas não retrocedeu, não voltou atrás. No final ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque eu sei que o meu Redentor vive. Obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais estas palavras. Enche o nosso coração de fé e nos ajuda a trilhar o nosso caminho cada vez mais confiante na tua palavra. Perdoa-nos e recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Cante comigo. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora pra não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração É do meu mestre, o meu caminho minha esperança oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho minha esperança oh Lord. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Minha vida é do mestre. Louve ao Senhor com alegria, unção, meu coração, o meu caminho, minha esperança. Amados irmãos, graça e paz. Bom dia, que esse dia seja realmente um dia de bênção, debaixo da proteção e da graça do Senhor Jesus. Queridos, eu quero ler para a nossa reflexão de hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versos 57 a 62, que diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse:
seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus lhe respondeu: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos acrescentou à vida e por mais essa porção da Tua palavra que lemos e ouvimos. Queremos aprender de Ti, Senhor. Fala conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema amor sem concorrência. Um dia nós fizemos a nossa pública profissão de fé, confessando a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. E quando fizemos isso, nos tornamos os seus seguidores. E fizemos porque entendemos e cremos que foi somente pelo seu amor com o qual ele nos amou. E somente ele fez isso porque não tinha outro que satisfizesse a justiça de Deus. Aqui nós estamos, meus amados, diante de uma cena onde 3 pessoas desejam seguir a Jesus. Você sabe o que significa seguir a Jesus? Se sabe, amém. Se não sabe, vejamos. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no texto uma declaração, nos versos 57. Um homem se aproxima de Jesus e lhe diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. A expressão daquele homem parecia que ele estava disposto a enfrentar qualquer que fosse a situação. Mas a resposta de Jesus foi imediata e um tanto dura, verso 58. O que Jesus quis dizer quando ele disse: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Jesus disse para aquele homem que queria segui-lo, que seguir os seus passos não é nada fácil, não é uma tarefa fácil. Há dificuldades, há aflições. Isso ele já tinha avisado para os seus discípulos em João 16:33, quando ele disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então seguir a Jesus, meus queridos, é como entrar num campo minado. Seguir a Jesus é uma tarefa abençoada e abençoadora, mas é estar disposto, se possível, ir até a morte em testemunho do Senhor. Então, seguir a Jesus não é viver de vida fácil, não é viver, como diz o ditado, viver em sombra e água fresca. É entrar na luta, é entrar na guerra. Agora aqui, meus queridos, a cena muda. Nós vemos aqui no verso 59 um convite. Diz o texto: a outro disse Jesus: segue-me. Aqui é Jesus quem convida outro homem para segui-lo. E disse Jesus: segue-me. E ele recebe uma resposta com um pedido da parte desse homem: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas o texto diz que
Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Isso significa, meus amados, que cabe àquele a quem Jesus convidou a tarefa de anunciar o reino de Deus. Podemos entender aqui que os mortos a quem Jesus se refere são os mortos espirituais, conforme escreveu o apóstolo Paulo em Efésios 2, verso 1. Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E nos versos 5, diz ele: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Portanto, meus amados, há aqui uma exortação para pensarmos o que estamos priorizando na nossa vida diante do chamado de Jesus. A quem damos mais importância? A família é importante, sim, mas Jesus é muito mais. Há uma lição nessa situação envolvendo esse convite. É que há uma missão a qual ele, Jesus, nos confiou e devemos executá-la. Não devemos apresentar desculpas para o chamado do Senhor. Precisamos estarmos dispostos, precisamos estarmos comprometidos com Ele e com a sua obra. Foi para isso que Ele nos chamou, não apenas para nos livrar do inferno, mas para sermos seus porta-vozes aqui na terra até que Ele volte. E em terceiro lugar, meus queridos, vemos aqui um pedido. Se no a primeira pessoa vimos uma declaração, na segunda pessoa vimos um convite por parte de Jesus, aqui vemos uma terceira pessoa, um pedido. Essa pessoa, terceira pessoa que desejava seguir a Jesus, parecendo com a primeira pessoa do verso 57, diz o verso 61, outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. O que aquele homem deveria ter feito e o que nós devemos fazer foi o que fez o jovem Samuel quando ouviu o chamado do Senhor. Ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3,10. Como a primeira pessoa citada no texto, meus amados, essa terceira pessoa pede a Jesus que permita ele se despedir da sua família. Jesus reitera que aquele que quer segui-lo não deve olhar para trás, nem recuar. Em Hebreus 10, 35 a 39 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Queridos, em João 6, os versos 60 e 66, nos mostra parte dos seus discípulos que, ouvindo o sermão do Senhor Jesus, disse: duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? Verso 60. E nos versos 66 diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram e não estavam mais com ele. Se afastaram do Senhor, desobedeceram o Senhor. Mas nos versos 68 e 69, mostra que há aqueles que se mantêm firmes e que não retrocedem ao chamado do Senhor. Quando Jesus viu seus discípulos o abandonarem,
ele virou para os 12 e diz: vós também quereis retirar-vos? Verso 68 e 69, Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, para eles era o ideal ficar com Jesus, permanecer com ele, se envolverem com ele, acatar as suas ordens, obedecer-lhes as suas ordens. E são aqueles que permanecem na fé para a conservação da alma. Que seja assim para nós hoje, para todos que ouviram essa mensagem. Não se afastar do Senhor. Procurar estar firmes com o Senhor. Procurar obedecer às suas ordens. Não recuar, nem negligenciar o seu chamado. Não apresentar desculpas. Em nome de Jesus, nós pedimos que façam isso. Façam isso. Busque ao Senhor. Senhor, mais uma vez agradecemos pela Tua palavra. Nos faça entender, Pai. Nos dê compreensão da mesma. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero ser um discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Talvez a minha vida não seja o que tu queres. Talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado, pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja. Mestre, quero ser um discípulo Mestre, quero ser um discípulo teu. Eu quero ser um novo ser, eu quero estar aonde estás. Mestre, quero ser um discípulo Com o nosso coração agradecido, Senhor, queremos desejar a todos um dia abençoado nesta manhã, Senhor. Queremos que o Senhor abençoe todo o teu povo, que o Senhor abençoe todos aqueles que compartilham conosco, todos aqueles que ouvirão essa palavra, que participaram destes louvores e dessas orações. Que assim a nossa vida seja fortalecida, Senhor, nos teus caminhos e nos caminhos do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado todos vocês, todos os irmãos e irmãs, todos aqueles que compartilham conosco destes momentos. Obrigado pela sua companhia. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde neste dia maravilhoso.